Olá, CryptoPowers, sejam bem-vindos a mais uma análise da semana. Minha ideia principal hoje é trazer para você algum insight com principais zonas de suporte, onde o preço pode testar e também a minha perspectiva para o deslocamento futuro. Então, se tu quer saber o que eu acredito que pode acontecer no Bitcoin e o como a gente pode estar preparado, seja para uma reação de novo impulso de alta ou até mesmo de uma correção um pouco mais profunda, te convido a acompanhar esse vídeo. A todos os amigos que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Leandro, para quem ainda não me conhece, faço parte da Power Inc. Minha ideia principal é trazer toda semana aí um pouco da nossa análise dos gráficos e trazer para você insights que podem contribuir para o teu posicionamento, lembrando sempre que nós operamos também os gráficos, nós nos posicionamos, nós também estamos interagindo com o preço. Então é muito interessante a gente ter essa conversa de pessoas que fazem a mesma coisa, afinal de contas, opiniões, elas podem divergir, mas muitas vezes podem somar. E se as opiniões muitas vezes se contrapõem, às vezes é o que faltava para você pensar diferente. Então é sempre bom você estar com a gente aqui assistindo as nossas análises da semana. Fora aí essa introdução, vamos diretamente ao ponto, gráfico do Bitcoin na tela. Os preços aparentemente sofreram uma grande correção rápida na abertura dessa semana. Eu quero lembrar vocês que algumas semanas atrás isso já aconteceu. Lá em 14 de novembro, a gente também teve a abertura de uma semana um tanto quanto mais turbulenta, com o preço escorregando para níveis mais profundos, testando a média móvel de 21 períodos, que inclusive eu deixei marcada com esse círculo na cor fúcsia, né? E a gente está fazendo algo muito semelhante, obviamente em patamares de preços diferentes, mas eu quero lembrar a vocês que caso o preço faça exatamente o que o preço fez aqui anteriormente, que foi o preço testa a média móvel, constrói uma consolidação de 5 a 10 barras e evolui, a gente pode estar criando uma nova base para um rompimento de topo. Então sim, é bem possível que a ganância, a expectativa de um movimento de alta e a pressão compradora sigam empurrando os preços para cima, afinal de contas o mercado está bem forte. Só que a gente não pode desconsiderar também que a gente pode iniciar um processo corretivo. E esse processo corretivo pode dar luz a um movimento pouco mais profundo para gráficos maiores. Afinal de contas, quando a gente olha o gráfico diário, a gente até que está dentro de uma correção ok. Se a gente for parar para pensar que dessa última base, né, a gente teve esse impulso, a gente está corrigindo aqui, então a gente ainda poderia seguir a nossa trajetória otimista. Só que quando a gente olha gráficos maiores, como é o caso do semanal, fica um tanto quanto mais parabólico o movimento. O preço ele sobe em mais de 7 semanas consecutivas, a gente já está agora testando a máxima de semanas anteriores, né? Então a gente percebe que o preço está tendo uma defesa compradora importante, mas caso o preço venha fazer um fechamento na semana atual abaixo dessa zona dos 40 mil dólares, eu teria uma atenção sim para uma correção um pouco mais prolongada, talvez em um critério mais lateral, uma correção mais lateral dentro do gráfico do Bitcoin, que poderia levar ele muito bem a testar alguns níveis. Esses níveis são marcados aqui na minha tela com linhas azuis, descritas como SUP, a sigla para suporte. Então, esses pontos, na minha opinião, são muito relevantes, tá bom? Se a gente parar para pensar, inclusive, até na base do último impulso e traçar o que é muito comum, uma zona Fibonacci entre fundo e topo, a gente teria aí a faixa do 38,20, que é uma retração um pouco mais breve, na faixa dos 35.600, 35.700, muito semelhante ao nível de suporte que nós temos marcado com reação dos preços, assim como a zona de 50 também está aliada à média móvel de 21 períodos do semanal e muito próxima à estrutura aqui de suporte também da base do último impulso. Para os amigos que acompanham o nosso trabalho há mais tempo, sabem que sim, nós tivemos o nosso último alvo batido nesse final de semana, no gráfico do Bitcoin. Eu até acompanho os amigos a observarem comigo, afinal de contas, a gente estava esperando esse alvo há mais de mês. Então a gente já está há mais de um mês, né, negociando neste movimento aqui do Bitcoin, o preço ele ficou um pouco mais lateral, diagonal, né, um famoso canal de alta, rompemos para cima, conseguimos atingir todos os alvos do nosso trade. Então eu vou trazer para vocês aqui um pouco do que aconteceu. Então, pessoal, basicamente foi esse
todo o movimento que a gente capturou em um dos últimos trades que a gente fez no par Bitcoin, acabamos ficando com um pouco mais de dificuldade de encontrar entradas no Bitcoin aqui em cima, exceto nesse rompimento, né? Mas esse trade foi basicamente o último trade com uma visão um pouco mais longa que nós abrimos lá no Premium da Powering. Se você quiser ter acesso a esse serviço, só escanear o QR Code aqui embaixo. Perceba que foi um trade potencial de mais de 30% sem alavancagem. A gente mandou essa operação, foi no dia 25 de outubro, com essa configuração, a compra estava aqui, os possíveis alvos futuros. Você pode perceber que após o preço evoluir, a gente teve ajustes de stop para defender o nosso lucro. E recentemente, na última semana, quando o preço fez essa primeira correção aqui, eu inclusive trouxe no dia 7 de dezembro o ajuste de stop gain para 42.800 e o último alvo seguia em aberto. E aí a gente até comentou que a gente poderia ter esse alvo finalizado para depois de uma correção. Foi o que aconteceu, o preço bateu aí $79 acima do nosso último alvo, nos 44.700, e aí sim desenvolveu uma correção um pouco mais profunda. Eu quero trazer para os amigos que, mais uma vez, essa correção ela pode ser potencial para níveis do gráfico semanal, só que caso o preço siga com a pressão que está, siga com o interesse comprador que está, a gente pode ver sim algo muito semelhante ao que aconteceu neste padrão de barras aqui. Então o preço ele vem, corrige por um tempo para depois fazer um novo rompimento. Se a gente for observar, é basicamente isso aqui. O preço corrige por um tempo para depois fazer um novo rompimento. Não teria nenhum problema nisso acontecer, uma vez que a gente deixasse sim uma base sólida para um novo impulso. Então é bem possível que, se o preço continuar a construir uma lateralidade neste patamar, então o preço continua lateral aqui, para evoluir acima, a gente pode sim romper aí esse topo e evoluir em busca talvez dos $48.000, que é um alvo muito interessante para gráficos semanais, até mesmo mensais. Uma vez que o preço fecha a barra, como já mencionado, abaixo da semana anterior, um fechamento abaixo, a gente teria um potencial corretivo um pouco maior, a gente poderia ficar abertos à percepção de uma compra de correção dentro de um gráfico semanal, ou até mesmo uma defesa hedge, que nós já temos também na nossa carteira, explicada no prêmio. Então, se tu está afim de ter essa noção com insights, orientações, é só escanear o QR Code aqui embaixo ou visitar nosso site, powerink.trade. Eu quero trazer para você também que eu vejo muito potencial observando que a gente pode preencher um gap e depois retornar um movimento de alta. Esse gap está aqui na CME. Perceba então o gráfico semanal da CME, o preço deixou uma lacuna aqui, falei sobre isso aqui poder ser um gap de exaustão de movimento, a gente não tem como concluir isso ainda, mas sim no gráfico diário já fica um tanto quanto mais interessante. Se a gente vier aqui para esse teste nos 39.225, vale a atenção específica a esse nível, porque a gente deve ter uma defesa compradora aqui. Então eu acho que aqui também é um ponto para ficar ligado, caso o preço tenha uma reação, não é sair comprando apregoado, a gente quer ver uma reação. O que é uma reação? Um fundo duplo, uma microconsolidação, algum teste de zigue-zague, enfim, uma absorção da venda. Qualquer reação positiva nesses níveis podem ser um gatilho aí para a gente ficar atento novamente. O que eu acho que ainda existe uma simetria maior de risco-retorno segue sendo Ethereum dentro de um gráfico semanal. Eu acho que não desempenhou o potencial que ainda tem. Observando aí Ethereum, quando você olha Ethereum e Bitcoin, olha o Bitcoin no semanal, olha onde o preço já trabalhou. Então ele já chegou aqui, nos 44. Qual que é o nível? É o nível de 4 de abril de 22. Tu vai olhar Ethereum, 4 de abril de 22 está aqui em cima. O preço nem cogitou evoluir para tais patamares. Então eu acho que sim, Ethereum tem uma simetria de risco muito interessante. Não duvido que a gente deixe uma barra aqui de pausa, uma ou duas barras para depois continuar seguindo a trajetória ascendente. Eu quero lembrar vocês que sim, nós temos aqui, pessoal, um grande potencial de estar num vazio gráfico. Então pode acontecer do preço evoluir rapidamente. Então pessoas que estão buscando correções para a média, que está lá embaixo para depois evoluir, gente, talvez não aconteça. Lembrem-se que o preço também não fez isso nesse último swing de baixa. Então não esperem que o preço faça isso num swing de alta, uma vez que o preço pode estar demonstrando forte pressão compradora. Eu quero trazer para vocês também
Insights como esses são atualizados diariamente lá na nossa comunidade fechada do Telegram e que sim, você pode ter acesso a uma parte disso, junto com um grupo de pessoas que interagem, no nosso grupo free. Então, se tu estiver disposto a conversar sobre gráficos, discutir sobre a sua opinião e trazer sua opinião sobre o deslocamento de preço, você pode entrar no nosso grupo aberto do Telegram. E eu quero lembrar que nesse final de semana, mesmo diante dessa grande volatilidade, a gente conseguiu capturar um ótimo movimento em uma altcoin específica. E eu vou mostrar lá aqui para vocês. Então, galera, esse aqui é o gráfico de EGLD e nós trouxemos para os nossos assinantes o ponto exato para ficar atentos a uma possível movimentação de alta, uma vez que o preço tinha consolidado bastante, poderia ter rompido, feito um pullback para evoluir para os alvos que estão plotados na tela e até mesmo alvos mais altos. Eu vou trazer para vocês um pouco do racional aí que a gente publicou no dia 6 de dezembro. Mostramos para os assinantes que poderia acontecer sim, encontrar um suporte em um nível de preço atual na faixa dos 49, realmente era o cenário onde você clicando no link gerado, você poderia ter observado. O preço acabou negociando um pouquinho mais baixo, mas a gente comentou que o importante era a gente ver um cenário positivo dentro de uma estrutura com barras de 4 horas. E caso isso acontecesse, a gente poderia observar um movimento otimista com potencial alvo mais alto. Zonas dos alvos que a gente marcou, 52, 58, 62, 70 e 85. A gente comentou com continuidade a ideia que a gente tinha publicado anteriormente, que a gente observou que o EGLD testou com sucesso o primeiro alvo dos 52 e que a gente já também poderia ter vislumbrado, né, os alvos seguintes e com ajuste de qualquer posição aí que tivesse sido aberta na faixa dos 49, com stop abaixo de 47,25. O interessante é perceber que esse movimento aconteceu de maneira bem rápida e a gente ainda tem potencial para olhar para talvez até os 80 dólares. Eu quero lembrar que a gente não simplesmente passa para você possibilidades e sinais que nós não entramos. Esse próprio estudo gerou uma operação que eu mesmo fiz, você pode perceber, foi uma entrada em EGLD, fiz um long, 49 dólares, foi a zona basicamente do primeiro estudo onde eu busquei tomar a posição e foi basicamente aqui na reação do preço, estrutura de barras de 4 horas, reagindo bem, compras, stops abaixo das mínimas e aí alvos na sequência. Acredito eu então que você pode se beneficiar com insights como esse que a gente manda tanto no nosso grupo Premium como também trouxemos no grupo Free do Telegram e também aqui no YouTube. Então você já deve se inscrever pelo menos aqui no YouTube. Se você quiser ter contato mais próximo da gente, entre no nosso grupo Free do Telegram e também conheça os nossos serviços Premium. Eu desejo a todos vocês uma ótima semana e bons trades. Se você quiser 2 recomendações, elas estão aqui. Não fique de fora do ciclo do Bitcoin e mantenha-se hidratado nesse verão. Meu forte abraço e até mais. Falou!